príncipe Harry e Meghan Markle têm um objetivo. E o objetivo não é voltar para a realeza ou ter somente a vida de pompa e circunstância oferecida pelo rei Charles III. O futuro é o reinado do príncipe William, que será o futuro rei junto com Catherine, a rainha consorte futuramente. A ideia é tornar o reinado do irmão um verdadeiro caos, uma miséria. E de quebra ainda contemplar o sobrinho, o príncipe George. Tudo isso linkado ao futuro de Montecito. Leia-se os filhos, ou pseudos filhos, seja lá como você vê, os dois filhos de Meghan e Harry, parece que existe um plano sendo executado e bem trabalhado na mente aí das pessoas que acompanham a família real, e eu vou explicar para vocês como isso consiste. Vem, fica até o final. Eu sou Edu Coutinho, este é o Hora da Resenha. Seja muito bem-vindo aqui no Hora da Resenha. Peço para você se inscrever, curtir, comentar, ativar as notificações, compartilhe, ative as notificações, hype esse vídeo, seja membro da corte do Edu, tá? Preciso de você lá. Tem vídeos, temos também figurinhas, um grupo futuramente já pra gente colocar todas as notícias. Olha, gente, tem o valor, mas vale muito a pena. Deixo meus agradecimentos já para as minhas duquesas e meus duques que já fazem parte de lá da nossa corte, tá bom? Muito obrigado! Gente, nos últimos dias não existe outro casal que tenha reverberado, ou pelo menos a quantidade de notícias que vem saindo de Harry e Meghan é assustador. Pelo menos aqui no canal também foi um festival, porque cada hora é uma notícia, mas eu resumo como desespero ou mantra deste canal, que é 2026, o ano do tudo ou nada de Harry e Meghan, e isso ficou bem nítido, porque eles fizeram de tudo e estão fazendo muito mais. Isso significa o que realmente, mais precisamente? Harry e Meghan já observaram, já têm uma noção, desde a saída deles lá em 2020, que a família real é uma fonte. Além dos títulos, existe o fator financeiro. A ideia de Harry sempre foi lucrar em cima da monarquia, coisa que a rainha Elizabeth II já tinha observado, já tinha colocado ali porque ela veio da escola, ou ela já viu, né, ou ela já tinha visto acontecer com o seu tio, o ex-rei Eduardo VIII, com a senhora Wallis Simpson, coisa parecida. Duas cortes. Então, o que nós estamos vendo sendo feito no momento é a corte de Montecito, a corte paralela, com seus regimentos, suas regras no caso, o modo e estilo de vida. Então você vê Harry e Meghan no meio de tapete vermelhos quando eles são convidados. Quando eles não são convidados, eles aparecem mesmo assim. E tudo que cerca eles é contraponto da família real. Não adianta vir chorar e dizer que não, que etc, que o William tem inveja do senhor Harry, etc. O William vai ter inveja de Harry por quê? Não é um vídeo de defesa de William, mas eu tô falando de pare e pense, menos emoção e mais razão. O William saiu da realeza, o William pediu para sair. Qual seria a inveja? Porque o William tem, por exemplo, ele é o Duque de Cornualha. Recebe muito dinheiro. Qual é a inveja de Harry? Eu só tenho inveja de pessoas que têm realmente algo muito diferente ou algo muito a mais que eu tenho. Então, nem a inveja, é realmente um incômodo, mas Harry tem inveja do irmão. Ponto. Então, a inveja aqui é porque Harry nasceu em segundo e não foi o primeiro. Ele não aceita a hierarquia. Então, para os fãs de Harry, seja bem-vindo à realidade. Pessoas que abdicam do seu papel, sua função para viver feliz nos Estados Unidos, mas continua em cima deste assunto e querer voltar para o ambiente tóxico é doentio. Para mim, não deveria estar na realeza, nem procurar o papai para voltar para a realeza, procurar uma ajuda profissional da área de saúde mental para poder entender o que está acontecendo com essas reviravoltas e que fica cada vez mais complicado. Só que o objetivo aqui é arruinar. Arruinar, destruir, colocar William e Kate em uma armadilha poderosa
já, agora e para o futuro. Isso eu vi em uma entrevista onde o Tom Sachs tem um canal e ele estava recebendo um especialista, um que fala sobre realeza. Aliás, estava envolvido aí também com os ataques dos fãs de Meghan e etc. E ele conta basicamente isso. E eu sempre observei isso. Mesmo vocês acreditando que os filhos de Meghan e Harry não existam, que eles são fantasmas, que eles são alugados, que eles são de barriga de aluguel, que eles são feitos de uma maneira diferente, ou que eles são adotados, tudo isso a gente tem que ter uma ideia que eles estão aí, pelo menos, perturbando. Virtualmente, eles existem. Esta visão que é preocupante, porque são mundos diferentes. Estados Unidos, Montecito, você tem o lado da monarquia. Aqui a gente já tem um oceano, uma distância separando este universo. De um lado você tem tio e tia, Príncipe William e Catherine, e 3 crianças, 3 primos. E do outro, você tem o pai e a mãe que estão abertos a tudo e que precisam desesperadamente refazer tudo de ruim que eles fizeram, e de quebra eles educam essas crianças de uma forma totalmente na visão deles. Vocês entenderam o que eu quis dizer? Então, essas crianças vão crescer na ideia criada no universo paralelo da corte de Montecito. Por isso que eu falei da formação da corte de Montecito. E por isso que eu falei da rainha Elizabeth II, que já tinha vivido essa situação, mas foi muito bem conduzida pela rainha Elizabeth II, que manteve a distância, deu todos os recursos de saúde, benefícios, mas nunca teve esta ideia, ou pelo menos muita história de que, olha, o ex-rei vai ser novamente parte de membros sêniores, trabalhadores. A rainha sempre teve distância, entenderam? Coisa que o atual rei Charles não faz. E que isso é um perigo para William e Catherine, que já vem trazendo grandes desdobramentos para o futuro. Então toda a decisão do rei Charles agora rende ao príncipe William e rende ao príncipe George. Harry e Meghan sabem, porque eles estão cercando, fazendo uma blitz para determinar como William e Kate devem, ou pelo menos sair da casinha para ter essa relevância. Na verdade, eu fui vendo aqui a história e como eles foram discorrendo dentro do vídeo, e eu já tinha uma opinião que a ideia de Harry, ao avistar como a família de Gales foi se posicionando, e como eu falei em vídeos atrás, sobre como William e Catherine organicamente aprenderam com as teorias lá de 2024 e com a mudança de postura, porque sim, existiam várias falhas e ainda existe dentro da família de Gales no sentido de comunicação, a gente observa que o William está condicionando ou limitando aquilo que vai para a imprensa até seus filhos crescerem. Que aí é página 2 e a gente vai ver outro modo e outra tentativa. Já Harry e Meghan têm outra forma de cuidar das crianças, de mostrar ou de utilizar. Existe toda uma esfera de mistério, se existe, se não existe. Então, imagine a cabeça dessas duas crianças observando que tem primos, que tem títulos, que tem regalias, que tem uma corte, que as pessoas questionam se eles são filhos de Harry e Meghan, se eles existem, se eles são fantasmas. A gente já tem aqui um cenário tenebroso. Independente de qualquer situação, ou por mais que as crianças acessando a internet, observando tudo que os pais fazem, no caso Meghan e Harry, e William e Catherine, que vão ter ou vão ter sido vendido para essas crianças da pior forma possível, um embate. Então a gente tem Meghan e Harry brigando com um casal de Gales e futuramente esses dois que são crianças inocentes brigando com as outras 3 crianças. Então a gente está falando de um futuro. E esse plano é presente e futuro.
Porque o Harry não vai deixar, porque a ideia do Harry é: eu tenho direito, eu posso fazer isso, porque eu nasci dentro da família real. E tá tudo bem. Ele é filho do rei Charles e da princesa Diana, o forte apelo de Diana. Então ele utiliza todos os recursos. A frase que faz mais efeito neste contexto, a gente está vendo sendo construído ao decorrer desses 6 anos, quase uma década de muita bagunça por parte da família de Montecito, é a questão do: se eu não tenho, você não vai ter. É como eu disse, Harry não aceita o irmão ser o primogênito ou o irmão ser aquele que vai ser coroado. Então, portanto, todos os empecilhos, todas as formas que Harry faz de vazamento de notícias, de como começar. Por que a gente começa a falar dos filhos de Meghan e de Harry? Porque já existe toda essa falação, essas teorias, essas conjecturas, e tem muitas coisas esquisitas mesmo. Mas, gente, calma. E a gente começa a observar que esses 2 filhos são usados para trazer o público e dizer: não se faz isso com as crianças, elas são inocentes. Onde está o coração de William, de Catherine? A gente lê isso nos comentários. Ninguém vai parar para pensar na imagem constitucional, principalmente de William. Ou ninguém vai parar para pensar do que foi feito até agora, de uma entrevista com uma grande apresentadora, importante apresentadora, a Oprah. Depois você tem também um livro, eternidade, porque o livro fica, está escrito. E também, que eu considero o pior de todos, uma série na Netflix, vista por bilhões de pessoas, espalhadas pelo mundo, uma propaganda antimonarquista, como outras figuras que eram o que sobra. O segundo filho sempre deu dor de cabeça, porque não sabemos, porque a família real não sabe conduzir aquele que sobra. O segundo filho, o terceiro filho. Então eles ficam à mercê. O Harry não entendeu isso e ele tenta colocar um segundo reinado. Ou os fãs de Meghan e Harry desejam uma abertura de votação popular, que iriam perder, com toda certeza, porque nesse exato momento postura nenhuma existe de Harry e de Meghan, com toda certeza por tudo que foi dito dentro do livro e da série, porque a série você tem o áudio e você tem o visual deles chorando, interpretando, e dentro deles um recado contra os países da Commonwealth, chamando os países da Commonwealth como colônias. Então é um recado antimonarquista. E com a soberba de Harry. Não é esse Harry no meio das cabras, não é esse Harry tio do pavê, eu sou legal, eu sou bacana, que vai para um podcast, que vai para um encontro lá para falar de Copa do Mundo. Não, não é sobre isso. É sobre um Harry que acreditava, ou que ele disse para Oprah que o pai e o irmão estavam presos. E ele quer voltar para essa prisão. Então, tudo o que eles estão fazendo agora, por desespero, recai sobre o William, que até agora o silêncio é magistral. E a gente sabe por que o William está fazendo isso. Porque se ele responde ou se ele faz algo, ele está dando munição que eles desejam. Então é uma verdadeira guerra, é um verdadeiro momento delicado para o futuro reinado. Entendendo como funciona a instituição? Então, os filhos de Harry e de Meghan podem ser um grande complicador para o William, tá? E para seu filho, o que vai ter que lidar com os filhos do Harry, porque não é apenas virar a página. Porque Harry entendeu, diante de tudo que eu vim falando, que eu falei agora, que ao avistar o jeito que o William está mostrando, que o William está no silêncio, colocando na mente de todo mundo, essa que é a futura família real, essa já é a família real, o resto é uma bagunça, acreditem em nós, o Harry já captou. E ele precisa de colocar ele, Meghan e seus filhos no jogo novamente. Porque ele já estava perdendo campo, ele não tem popularidade, então ele precisa de resgatar. Vamos até o pai, vamos buscar o dinheiro sim, mas eu preciso de estar dentro do universo. Então eu preciso de estar uma hora lá no Reino Unido, outra pegando sol em Montecito, outra hora a gente está no tapete vermelho, a gente vai ser muito mais importante. Mas como todos os nossos projetos é fracassado,
a melhor coisa é guardar o nosso espaço, porque a gente tem nossos títulos. Eles não vão tirar nossos títulos por enquanto, pelo menos o rei Charles. Então, surge um cenário complicado para o príncipe William futuramente, porque o rei Charles não está disposto. O rei Charles não quer comprar essa briga. O rei Charles não quer a opinião pública falando dele ou do seu narcisismo, porque ele é companheiro também de Meghan Markle. E olha, e eu digo mais, o Harry não é bobo, o Harry não é um coitado, o Harry não é uma vítima. O Harry sabia e sabe o que ele faz. Ah, porque a Meghan é a culpada. Então nós estamos vendo todos os movimentos sendo feitos para cima do príncipe William, para cima de Catherine, e tendo ainda a ajuda do papai, do rei Charles, e claro, com a mensagem dos filhos, que ainda não sabem de nada, mas futuramente vai ser um grande problema para o reinado de William e de Catherine. Então nós precisamos de entender como isso está sendo feito, esta herança que está